Olá pessoal, bem-vindos a mais um Veritalks. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre um tema super na moda, super quente, que é o uso da IA, da inteligência artificial, no desenvolvimento de software. Para esse papo, eu trouxe aqui para conversar com a gente duas figuras bem conhecidas aqui na Veri. Está com a gente o Matheus, que é o nosso CTO, sócio também da Vericode, e o Akil, nosso Head de Produtos Digitais. É com ele que está o desenvolvimento do nosso produto, o DOT. Usa intensamente também inteligência artificial para testes. Vamos falar um pouquinho dele no próximo episódio. E o Akil é o mais novo sócio aí da Vericode, né, Akil? Sejam bem-vindos aí. Vamos ver se... Obrigado. São duas pessoas bem experientes em desenvolvimento e em testes de software. A gente vai começar nesse aspecto do desenvolvimento. E para abrir um pouco esse papo, eu vou contar o sonho que um cliente outro dia me contou num café. Ele falou, sabe o que eu queria, Mike? Eu queria que eu conversasse, gravasse o meu pedido para num gravador, verbalizasse qual é o sistema que eu quero e do outro lado saísse código. Eu acho que essa é a ideia mais comum, que as pessoas acham que a gente vai conseguir, hoje em dia, gravar ou escrever um documento com todos os requisitos, do outro lado sai código. Tá? Será que é isso? Que é nesse estágio que a gente está? É disso que eu queria conversar um pouco com vocês. Então, para começar, Matheus, eu queria perguntar para você, né, o que você acha sobre, o que você pode nos contar sobre os benefícios do uso desse tipo de tecnologia, de inteligência artificial, no dia a dia do desenvolvedor. Bom, a gente, aqui acho que a gente, na Vericode, a gente começou um pouco depois a olhar para esse assunto, né, depois que deu o boom da inteligência artificial em 2023, o que foi bom. Por quê? Porque a gente já partiu olhando para alguns aspectos e alguns estudos que estavam começando a serem feitos, né? Então, por exemplo, em janeiro de 2024 saiu um estudo da GitClear, né, que é muito interessante, utilizou 153 milhões de linhas de código, né, de 2020 a 2023, né, e aí 2023 começa a ver o impacto da IA generativa, né, para geração de código, né, e aí tem alguns aspectos que a gente tem que discutir, inclusive de qualidade, sobre esse assunto, né. O que é interessante é que nesse estudo também se fala em que a gente, se puder colocar o link, a gente, nesse estudo ele fala sobre ganhos de até 55% de produtividade no desenvolvimento de código novo, tá? E existem outros desafios para manutenção de código. Outro estudo do GitHub, os desenvolvedores conseguem fazer até 15 vezes mais rápido, né, que o code review. Né? Então, existem alguns tipos de atividades na engenharia de software, nas atividades de desenvolvedor, que a gente tem muito ganho de produtividade. Legal. Então quer dizer que você está me dizendo aqui que o principal o benefício do uso da IA hoje é produtividade no desenvolvimento. Produtividade no desenvolvimento de código novo. Manutenção de código, a gente ainda tem um desafio que ninguém sabe o que vai acontecer. Acho que a gente tem que olhar mais para estudos e também olhar o fazendo mesmo para ver o que vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque desenvolvimento de código novo, você produz desenvolvimento mais rápido. Mas o desenvolvedor, ele demora 10 vezes o tempo que ele faz de escrever código, ele demora 10 vezes para ler um código. Né? Então, quando você faz manutenção, você necessariamente tem que ler um código para poder atualizar. Então, não quer dizer que esse ganho todo vai ser em qualquer atividade de desenvolvimento de software. Legal, legal. Outro dia eu vi um estudo aí na internet que falam que realmente a IA gera muito rápido o código, mas eles foram avaliar a qualidade desse código. É um tema muito quente para o próximo episódio, mas eu me pergunto assim, existem técnicas que a gente tem que aplicar para direcionar uma inteligência artificial para produzir um código melhor, né? Vocês conseguem explicar para a gente um pouquinho o que é engenharia de prompt, como a gente trabalha no sentido de utilizar a engenharia de prompt para o desenvolvimento? Eu acho que a engenharia de prompt
por que engenharia de prompt? Porque você tem que fazer prompts bem feitos, que é nada mais do que a pergunta sendo bem feita. Se você perguntar qualquer coisa para a inteligência artificial generativa, ela vai responder qualquer coisa. Então, quanto mais preciso, né, objetivo, claro e direto, né, melhor. Então, não é como numa roda de amigos, às vezes você precisa falar uma coisa, você tem que falar de um jeito, deixa eu falar por último. Não, você tem que ser objetivo, direto e reto. Isso. E o mais específico possível. Evitar ambiguidade, né? Então, tem algumas técnicas mesmo, algumas dicas para construir bons prompts, né? Ah, entendi, Matheus. Então, a engenharia de prompt é nada mais do que a gente fazer uma sequência de passos, orientar para que a inteligência artificial siga um determinado conjunto de sequência de passos com dados bem claros, para chegar na solução que você quer. Quer dizer, não é mágica também, né? A gente tem que ter uma certa configuração. Tenho certeza que ninguém vai perder o emprego tão já por isso, muito ao contrário. A engenharia, a inteligência artificial tem necessitado cada vez mais de pessoas mais e mais competentes. Inclusive, tem um projeto que a gente está conduzindo até no escopo do DOT, né, aqui, o que é um projeto bem interessante para o mercado financeiro, de busca de desempenho de ativos. E para montar esse projeto, nós tivemos que exatamente ensinar primeiro o domínio de negócio para IA, então dar um conjunto de perguntas e informações para determinar o que são os ativos, onde eles vêm, quais são as colunas de informação que ele tem que pegar. Depois a gente definiu parâmetros temporais, o que é um trimestre, o que é um semestre, e por fim, critérios de avaliação de desempenho, para dizer quem está melhor que quem. Ou seja, a IA ela não é uma inteligência autônoma, você tem que realmente construir um conjunto treinar um conjunto de regras para ela. Aí falando em automação e aceleração do desenvolvimento com IA, uma das ferramentas mais comentadas hoje em dia aqui é o uso do GitHub Copilot. Não só o GitHub, né, tem outros copilots, como a própria Microsoft e tal, mas o GitHub se destaca muito por ser dentro de uma ferramenta de controle de versão de código. Mas como está de fato? O que no dia a dia essa ferramenta ajuda o desenvolvedor? Sim, então conforme o Matheus falou, né, então acho que o grande objetivo do GitHub Copilot, né, é aumentar a produtividade dos desenvolvedores, né. Então, ajudar naquelas tarefas que desenvolvedores não gostam de fazer, comentar código, gerar teste unitário, ele tem uma parte de prompt que você consegue pedir para a inteligência artificial criar uma função, então você pode criar uma função que verifique se um número é primo, por exemplo, né? A engine, né, do GitHub Copilot é uma engine feita entre o GitHub e o OpenAI, né? Eles criaram um modelo chamado OpenAI Codex, né, que é especificamente para modelo de código, né. Ele foi treinado com código da internet público, né, e com alguns artigos da internet. Então ele já está treinado para, por exemplo, criar uma função. Você pode solicitar para o prompt criar uma função em Java, por exemplo, que cria uma verificação número par ou em ímpar, né. Então acho que o grande objetivo dessa ferramenta mesmo é aumentar a produtividade dos desenvolvedores, né? Tanto com prompt, com autocomplete, também você declara uma variável, se você coloca um if embaixo, ele já imagina, né, que você quer usar essa variável. Então, ele já dá um autocomplete, você só aperta o tab ali, que você aceita, né, a recomendação, né, que a inteligência artificial deu para você, e com isso você vai acelerando o seu processo de desenvolvimento no modo geral. Entendi. E a minha pergunta sempre que eu fico me questionando é só copiar e colar o que a inteligência artificial demonstra simplesmente assim? Como é que é? Ou tem que ter algum cuidado na hora de utilizar aquela sugestão? É sempre importante dar uma olhada, né? Se o código, né, que foi feito é confiável, né, seguro. Normalmente ele gera um código que é compilável, né? Nunca gera um código errado, assim, né? Digamos, no modo de compilação, mas às vezes ele pode gerar algumas coisas erradas, né? Então é sempre bom dar uma revisada, né? Nunca confie cegamente na inteligência artificial, né? Acho que isso é uma dica, né? Eu acho que o principal é realmente o Copilot ser usado como copiloto mesmo, né? Então, é alguém que já conhece da disciplina, ou seja, um desenvolvedor que está usando ele como se fosse um pair programming, né? Aí você vai lá, corrige, enfim, né? Acho que esse é o fundamental. Entendi. Eu uso bastante isso
nas frentes de dados, né? Às vezes tem que tratar um volume de dados muito grande. Ontem mesmo eu tinha que cortar um arquivo gigantesco e não me lembrava exatamente os comandos de Linux para isso. Eu fui lá no Copilot e perguntei, como que eu faço para cortar um arquivo lá no Linux? Ele me deu a sugestão, olhei esse código gerado, adaptei para minha realidade ali. Isso me acelerou de fato, porque a busca por uma busca na documentação demoraria muito mais do que simplesmente pedir a sugestão. Então, fica aí a dica de que a gente tem que olhar com um certo cuidado, né? Voltando ao que eu queria reforçar, eu acho que código novo para a gente desenvolver também ajuda bastante. Ele te dá sugestões, é um autocomplete melhor do que as ideias já tinham, né? Com mais inteligência. Então é bem bacana usar nesse momento, né? Mas aí vai gerar outro desafio, que é a questão da diminuição de código, né? Que é o que a gente costuma chamar de sintetizar, eu esqueci a palavra, mas... Refatoração? Refatoração, exatamente. Então, o que é bom nisso para o negócio, pensando aqui? Você consegue lançar produtos mais rápido, você consegue lançar features mais rápido, mas evidentemente vale a pena depois você fazer uma maturação, uma refatoração, se precisar, para deixar o código com a manutenção melhor, né? Para, se caso tenha algum incidente em produção, você poder resolver de forma rápida, né? Mas e aí, fica a pergunta, a gente já consegue gravar um áudio, passar para a inteligência artificial e ele cuspir um sistema? Acho que o sistema inteiro não. Acho que assim, nem é o intuito, né? Nem é o objetivo do GitHub Copilot, né? Acho que o intuito dele é ajudar mesmo o desenvolvedor, né? Ser o copilot, né? O pair programming do desenvolvedor, né? Dar sugestões, né? Você pedir para ele gerar um código mais simples, né? Uma função ali que você não saiba, né? Então, acho que esse é o objetivo do Copilot, né? Gerar sistemas inteiros, acho que ainda não estamos nessa realidade ainda. Acho que ainda estamos um pouco longe. Vamos tentar gerar microserviços. Legal, legal. E como que a gente consegue visualizar o futuro, né? Se eu não consigo de cara, a partir de um áudio, gerar um sistema inteiro, quais são os próximos passos da IA no desenvolvimento de software? O que vem de novidade vocês acreditam por aí? Olha, eu acho que do ponto de vista mundial, né, já passou o hype e agora o pessoal está percebendo que não dá para usar para tudo, aquela coisa já está se assentando, né? Acho que aqui no Brasil ainda também estamos andando com isso, estamos fazendo as coisas, ainda tem algumas coisas a evoluirmos. Eu acho que o principal vai ser mesmo espalhar como desenvolver utilizando a IA como se fosse um módulo para você poder trazer respostas. Eu acho que isso ainda não está sedimentado, né? Nós aqui na Vericode já estamos fazendo, né? Vocês utilizam muito bem, né? Mas eu acho que no geral, assim, no mercado isso ainda está engatinhando. O que você acha? Você vê alguma coisa diferente aqui? Eu acho que para o uso de Copilot, acho que já está bem legal, né? Já está bem evoluído, né? É uma ferramenta que já está desde 2021, né? Sendo construída aí pelo GitHub, né? Mas eu acho que para a nossa aplicação, acho que é mais modelos customizados mesmo, né? Principalmente que a gente vai comentar no próximo episódio, né? Criar modelos de inteligência artificial para, por exemplo, prever carga, né? Prever recurso, capacidade. Eu acho que isso é uma área bem legal, né? De, por exemplo, treinar um modelo para, por exemplo, prever que vai dar algum problema no sistema quando der um determinado threshold, né? Eu acho que isso é bem interessante. Eu diria que para os modelos seria interessante a gente utilizar a GenAI junto com outros modelos de inteligência artificial, né? Para poder atuar em sistemas de recomendação e de predição. Gente que já está um pouquinho mais de idade nessa área aí, vê, né? Há 20 anos atrás a gente tentava fazer o desenvolvimento com geradores de tela, né? Onde a gente desenhava alguns esquemas de tela e gerava o código. O Gen, aquelas ferramentas de quarta geração. De quarta geração. Elas sumiram no mercado e hoje em dia está todo mundo voltando a programar, quer dizer, há um tempo, né? Todo mundo programa as telas e agora, de repente, a gente consegue já gerar algumas partes do código com inteligência artificial, ou seja, volta aquele sonho e aquele desejo, a necessidade, eu acho que já é uma realidade muito forte de a IA, ela de fato acelerar
a geração de código, né? É isso. Eu acho que com a engenharia de prompt, isso democratiza, né, também, porque as pessoas aprendendo a engenharia de prompt, aprendendo a perguntar, talvez com menos conhecimento de desenvolvimento, consegue chegar mais rápido, né, no ponto final. Claro que depende de revisão, de especialista, aquela coisa toda, não é para sair bem feito, mas acho que ajuda nesse sentido. Maravilha, gente. Muito obrigado aí. Eu acho que a gente discutiu aqui pontos bem importantes, que é, primeiro, entender hoje a IA como uma ferramenta de produtividade, né, e não uma solução, uma caixa preta que vai resolver todos os seus problemas. Então, é uma ferramenta que tem que ser inserida no processo de software. A gente também entender que tem algumas ferramentas já bem maduras para esse fim, que é o caso do GitHub Copilot e outros copilotos que foram treinados com um volume de código bastante grande, né? Isso está cada vez mais popular, cada vez mais soluções estão saindo por aí. E entender que o especialista em desenvolvimento de software hoje ele não vai perder seu emprego, né? Quer dizer, o especialista ele passa a entender mais o contexto, se a funcionalidade que o cliente pediu está sendo de fato implementada e ganha tempo na codificação. Mas, de novo, o código tem que ser validado se ele faz aquilo que ele de fato deveria fazer, né? O código só é até sintaticamente correto desses geradores, mas funcionalmente ainda tem um bom caminho a ser percorrido por aí. Isso já deixa o gancho para a gente, para vocês buscarem, consumir o próximo episódio, a gente vai falar exatamente sobre qualidade com o uso de IA, uma vez que a gente gera, né, o código fonte, ele tem que ser testado e como a inteligência artificial ajuda nesse desafio. Eu queria agradecer, estar à disposição e estudem engenharia de prompt. Queria agradecer o convite, né, e convidar todos para o próximo episódio, né, sobre IA no qualidade.